A todos nós estamos aqui reunidos com o intuito maior de aprender, mas muito mais de nos confraternizar. Então, tendo a certeza que Jesus está aqui conosco, eu estou sentindo uma coisa muito boa hoje, sabe? Estou muito feliz e, assim, não sei explicar, mas sei, uma coisa eu posso dizer, que estamos todos muito bem acompanhados hoje à noite, espiritualmente falando, todos nós estamos muito bem acompanhados. Ó Jesus, eu te amo. Ó Jesus, eu te amo, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te amo, eu te amo. Ó Jesus, eu te louvo. Ó Jesus, eu te louvo, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, eu te louvo, eu te louvo. Ó Jesus, te agradeço. Ó Jesus, te agradeço, pois aqui presente estás, com bondade, graça e paz. Ó Jesus, te agradeço, te agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Querem que eu cante mais alguma outra? Se quiserem, eu posso cantar mais uma. Sim! Sim, Arthur! E para o final. Eu não tô Vinha de luz! Vinha de luz? Sim! Só você canta. Então, reunião. Vinha de luz, nasce do amor, e nos conduz a paz do Senhor. Vinha de luz, nasce do amor, e nos conduz a paz do Senhor. Ao sol da terra, ilumina nossa fé. Vem renovar tua prece, nos livra dos véus, esta prece, volvemos aos céus. Vinha Jesus, nasce do amor, e nos conduz a paz do Senhor. Vinha Jesus, nasce do amor, e nos conduz a paz do Senhor. Tua palavra é nossa oração, semeia
que brota no coração só o amor. a paz Conduz, vem meu Senhor, vinha de luz. Vem meu Senhor, vinha de luz. Uhul! Bravo! Nós vamos iniciar a reunião de hoje, convidando o nosso amigo, nosso irmão, Carlos Pereira, para que ele se orar, meu querido amado. Vai ser até às 20h55. Falaram aqui, paz e luz para todos. Muito obrigado. Já pode começar? Podemos iniciar, então. Bem, eu quero desejar, primeiramente, boa noite. Agradecer mais uma... Oi, minha querida. Vai ter uma prece ou já serviu a prece aí do nosso amigo? Marinalva, seu microfone está cortando muito, não está dando para a gente entender direito. Não consigo ouvir. Então já posso começar, é isso? Pode começar, irmão, pode começar, que o microfone dela está cortando, pode começar. Pode começar. Muito obrigado. Então, boa noite mais uma vez. Eu quero agradecer ao convite, que muito me honra e estar com vocês numa noite, num dia de aniversário desta casa, que nos abriga e nos recebe sempre com muito carinho, nos recebe sempre com uma atenção especial. Agradecer a cada um de vocês aqui que estão participando desse encontro, aqueles a quem conhecemos mais diretamente, aqueles aos quais temos um contato mais um pouco distante, mas todos eles emanados no mesmo propósito de melhoria moral, de transformação espiritual, através da filosofia espírita. Muito obrigado pelo acolhimento e o carinho mais uma vez. Bem, nesta noite, nessa penúltima noite do mês de dezembro, a penúltima noite do ano de 2020, um ano bastante diferente para todos nós, mas não um ano que não tivesse a sua necessidade de ser, nós estamos aqui para conversar sobre um tema absolutamente oportuno, um tema que nós encontramos a referência dele na nossa filosofia espírita, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, quando o nosso querido Allan Kardec escolheu o capítulo 5 para comentar uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, colocando essas bem-aventuranças como uma das reflexões a serem feitas daquilo que ficou conhecido como o maior discurso que um homem poderia dar às criaturas, que foi o Sermão da Montanha, e lá, nessa parte fenomenal daquilo que, se todos os documentos da humanidade tivessem sido perdidos, e mesmo assim tivesse ficado o Sermão da Montanha, já dizia o grande Mahatma Gandhi, nenhum documento da humanidade teria sido perdido. Daí a importância que as bem-aventuranças. E dentro das bem-aventuranças, do Sermão da Montanha, temos as bem-aventuranças, e dentro delas nós temos essa observação, essa advertência de Jesus, que bem-aventurados os aflitos. Seria uma curiosidade a gente imaginar
que felizes serão aqueles que passarem por aflições. Seria um pouco até difícil da gente entender como é que Jesus, né, nosso grande governador divino na Terra, o nosso guia, nossa luz para a sabedoria da humanidade, ele nos diz que felizes serão aqueles que passarem pelas adversidades, pelas aflições, que é bom passar por isso. Verdade? Ele coloca isso dentro de um contexto que o capítulo 5 nos ajuda a entender melhor através das elucidações de Allan Kardec, que são conclusões de Allan Kardec, e num segundo momento ele coloca a opinião dos espíritos. Então, isso torna-se um pouco mais bem compreensível para todos nós através desse capítulo. Por que é que seriam felizes aqueles que passam pelas aflições, pelas adversidades, pelos sofrimentos? Não é feliz aquele que passa pelo sofrimento, pelas aflições, pelas adversidades. É felizes daqueles que sabem passar pelas adversidades. Felizes daqueles que sabem passar pelas aflições. Felizes daqueles que sabem passar pelos aborrecimentos, pelas dificuldades que a vida nos traz. É essa o entendimento que Jesus nos traz e que a doutrina espírita, neste capítulo, nos ajuda a entender melhor. Né? É aquele que sabe passar pelas adversidades da vida, porque entende a vida com outros olhos, percebe a vida com um olhar bem maior do que simplesmente o fato em si, mas aquilo que está por detrás dos fatos em si. O que é que os fatos estão querendo que a gente tire deles? É por aí que nós vamos começar a entender esta bem-aventurança. Felizes daqueles que sabem sofrer. Felizes daqueles que sabem passar pelos momentos de adversidade. Felizes daqueles que sabem compreender a razão de ser e superar as aflições que lhe passam dentro desse contexto que a gente vai entender essa frase de Jesus. E aí, em toda a explicação dessa bem-aventurança, nós vamos encontrar, primeiramente, a justiça das aflições, que certamente vocês tiveram um estudo da semana passada baseado nisso, ou seja, as pessoas não vão passar por uma adversidade por passar. Se nós tivéssemos que passar por um sofrimento só por passar pelo sofrimento, alguém ou algo que nos criou, que a gente chama de Deus, por falta de uma compreensão melhor da nossa limitação temporária, inteligência suprema de causa primária de todas as coisas, mas é por limitação, ele é muito mais do que isso, né? A ideia de um Deus. Então, se passássemos por fatos desagradáveis simplesmente por passar, ou passaríamos por uma questão apenas de vontade desse Criador, sem nenhuma consequência a partir dessa adversidade, não teria um sentido passar por dificuldades. Passamos por dificuldades, seja em nível individual, seja em nível grupal, seja em nível coletivo, porque temos uma necessidade de passar por essas adversidades. Há um motivo justo, esse é o primeiro item, né, da semana passada vocês estudaram, há um motivo justo, que aparentemente nós podemos até não entender, dada a nossa limitação de discernimento, de lucidez sobre o que está acontecendo com a gente, mas o Espiritismo nos ajuda a ter esse tipo de compreensão. Olha, se a gente está passando por um determinado fato que nos é desagradável, há um motivo por isso, não estaríamos passando à toa por aquela adversidade. Então, essa é a primeira compreensão que a gente tem sobre passar pelo sofrimento. Essa preocupação, eu queria fazer aqui uma rápida digressão e voltar para isso, né, para o nosso tema central, mas essa dificuldade de passar pelo sofrimento, muitos filósofos, muitos missionários da humanidade tiveram ao longo da sua trajetória aqui na Terra.
naturalmente, ninguém quer passar, né, por dificuldades. Por que a gente passa por dificuldade? Por que a gente passa por sofrimento? Há uma pessoa em especial que veio antes que Jesus, cerca de 500 anos antes de Jesus, na Índia, chamado de Siddhartha Gautama, que ele começou a parar um determinado momento da vida dele para exatamente questionar isso. Por que é que nós sofremos? Por que é que a gente passa por aflições? E parou e pensou, não é possível. Por que é que existe a doença? Por que é que existe o envelhecimento? Por que é que existe a morte? Por que é que a gente tem que passar por isso? Porque é inevitável passar por essas dificuldades. Por que é que isso é algo que é imposto a todos os seres sencientes da Terra? Ele parou para isso e, a partir daí, ele passa muito tempo a refletir, a meditar sobre o sofrimento humano e diz, olha, a gente tem que primeiro entender as razões do sofrimento e, a partir das razões do sofrimento, a gente tem que, ao entender as causas do sofrimento, buscarmos eliminar as causas do sofrimento para que o sofrimento cesse, deixe de existir e, a partir daí, a gente possa ter uma vida melhor. Então, o Siddhartha Gautama fundou toda uma escola doutrinária, que hoje é conhecida como budismo, né? Que não é uma religião, é uma filosofia de vida, que é uma doutrina, uma ideologia, não é, né, uma religião, e que é seguida por milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro e tem ajudado muita gente a reorientar as suas vidas. Então, o Buda, né, o Siddhartha Gautama, o Buda é aquele que desperta, aquele que chegou ao despertamento, ele fez toda a sua meditação para descobrir isso. E a descoberta dele é uma descoberta que nós vamos corroborar exatamente já na primeiro parágrafo que Allan Kardec nos escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, quando está falando das causas atuais das aflições. Porque ele disse, olha, existem duas verdades. Uma verdade que é mundana, uma verdade relativa, e existe uma verdade que é absoluta. A verdade absoluta, ela transcende a vida física, ela não é isso que a gente está vendo. A vida mundana, a vida da Terra é uma vida ilusória, é uma vida passageira, temporária. A vida não é isso aqui que a gente está vivendo. Ele chamava isso de Maya, né? O mundo da ilusão, o mundo das formas, como falava Platão. Mas a gente tem que entender que a verdadeira vida é uma vida que ela é maior do que a matéria, está acima do que a gente vê. Ela é a vida invisível, se a gente pode assim dizer. Então, ele chegou a essa conclusão 2.500 anos atrás, e os seguidores, né, do Buda, eles já começam a entender as causas das aflições e não acham ruim as aflições, não acham ruim os sofrimentos. Se existe sofrimento, é porque o sofrimento tem ali algo que quer dizer a cada uma das pessoas. Se há problemas na vida das pessoas, aquilo é bom. Então, vejam que, nesse sentido, os seguidores do budismo se aproximam demasiadamente dos seguidores do cristianismo. E não poderia ser diferente, porque a verdade para o budista é a mesma verdade para o espírita, é a mesma verdade para o muçulmano, é a mesma verdade para o hinduísmo, porque se é verdade para todo mundo. Se é verdade, não é verdade para uns e deixam de ser verdade para outros. Então, o budismo, ele disse, olha, preste atenção, e aquilo que vai acontecer com você na vida carnal, na vida física, na vida material, isso não é sofrimento. Isso não é sofrimento. Isso é apenas uma oportunidade de aprendizagem de você. Exatamente o mesmo raciocínio, a mesma conclusão que o Gautama teve há 2.500 anos, que os espíritos trazem para a gente quando ajudam Allan Kardec a formatar a filosofia espírita. Então, a filosofia budista e a filosofia espírita, eu estou colocando aqui o budismo, porque ele começa
a raciocinar todo o seu corpo doutrinário a partir do sofrimento, a partir das aflições. Por isso que eu fiz essa analogia inicial. Mas ele chega à mesma conclusão de que Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, que os Espíritos trazem para ele. As causas das aflições, a gente tem que ver que algumas delas, elas têm origem no presente, são as causas atuais das aflições, e algumas delas têm origem no passado. Portanto, se tem no passado, não é o passado presente, né? Para fazer um jogo de palavras, não é o passado desta vida, mas o passado de outras vidas, e que se revela no presente. E que, se existe o sofrimento, se existe a aflição, se algumas delas têm origem no presente e algumas têm origem no passado, nós devemos entender que elas têm uma causa e têm uma origem, e essa origem, essa causa, tem a ver com a maneira como nós nos comportamos. É isso, basicamente, que o Allan Kardec traz para a gente através da conclusão que retira dos ensinamentos dos Espíritos. Ele diz, olha, a causa dos sofrimentos, ela pode ser no passado e no presente, no entanto, ela tem duas fontes, tem duas origens. Ela pode ser uma consequência natural do caráter, ou pode ser em relação ao procedimento do que nós temos na vida presente. Pode ser a nossa tendência comportamental, aquilo, nosso comportamento perante as coisas, nosso comportamento moral, né, principalmente, e a maneira como a gente ocupa a nossa vida, o que a gente faz na nossa vida. Então, é o caráter, é a questão moral e como a gente age. Então, basicamente, é em relação à maneira como a gente encara a vida, enxerga a vida, e quando a gente fala de caráter, a gente está falando na formação do ser, na formação moral do ser. Essa formação moral, como nós entendemos que somos espíritos imortais, estamos temporariamente passando por experiências na carne, temporariamente, nós somos espíritos, estamos temporariamente aqui, nessa experiência no corpo físico. Então, a nossa formação moral, que nos traz adversidades do presente, ela é consequência da nossa distorção comportamental, moral, que nós fizemos no passado e que ainda repetimos no presente. A maneira como a gente encara também as adversidades. Então, primeira questão, nosso caráter, a nossa formação moral. E do segundo, como a gente procede para suportar as adversidades. São duas questões aí básicas e que bate a mesma coisa aí com o que o Siddhartha Gautama também chegou a essa conclusão nas suas meditações. Então, nós vamos falar aqui, basicamente, sobre essas duas questões. Sobre a formação moral e sobre como a gente enxerga a aflição. É isso que o Allan Kardec nos traz para a gente meditar sobre as causas atuais das aflições. Eu li em determinado momento, lá atrás, aqui a nossa querida, acho que foi Joana de Ângeles, que disse, olha, grosseiramente, 20% do que a gente sofre tem alguma coisa lá do passado. 80% é de agora, é do momento presente. Somos nós que criamos aqui essas dificuldades do presente. No entanto, a gente vai também compreender, exatamente porque somos espíritos imortais, que a gente traz toda essa bagagem do passado e a gente começa a repetir as coisas no presente. Então, primeiro, consequência natural do caráter, e segundo, o proceder de como suportamos essas aflições. Vamos falar, portanto, sobre a primeira. Qual é, amigos e amigas que fazem aqui os Semeadores da Fé, qual é, segundo, estou falando agora para todo mundo, e quero uma resposta, quais são os dois principais problemas de caráter
que os espíritos disseram que nós que fazemos a humanidade terrestre temos? Vou repetir a pergunta. Quais são os dois principais problemas de caráter que nós que fazemos a humanidade terrestre temos? Quem é que pode responder? O primeiro seria ociosidade. Orgulho e O vaidade. Orgulho e vaidade. O orgulho é uma, a vaidade está dentro do orgulho, né? Porque o orgulho é a superioridade do espírito. O orgulho é egoísmo. Exatamente. Orgulho e egoísmo. E se a gente tivesse uma moeda na mão, um lado da moeda é o orgulho, o outro lado é o egoísmo. Na verdade, tudo é fruto do egoísmo, né? Que é querermos atender ao nosso interesse pessoal. Está lá no Livro dos Espíritos, quando se pergunta exatamente qual é o principal problema da humanidade. Ele diz, olha, é o egoísmo, porque é o movimento que as pessoas têm de ir ao encontro de satisfazer suas necessidades primeiras em relação aos dos outros. O orgulho, ele nasce como produto do orgulho, à medida que se o orgulho, se o egoísmo é a supremacia do eu, né? Eu tenho que ter prevalência sobre os outros, eu tenho mais importância do que os outros. Quando eu faço essa conclusão, quando eu tenho essa conclusão, eu me acho superior aos outros, e aí nasce o orgulho. Então, o orgulho é consequência natural do egoísmo. O egoísmo é porque eu digo que, primeiro de tudo, tem que ser para mim. Eu sou a pessoa mais importante do mundo. Tudo tem que ser concentrado nas minhas necessidades, primeiramente. Isso é o egoísmo, o interesse particular sobre o interesse dos outros. Esse é o egoísmo. Então, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo, olha, eu sou melhor do que você, eu sou superior a você. Então, quando eu digo isso, implicitamente, a superioridade do eu é o orgulho. Eu me achar superior, eu me achar melhor do que o outro. Então, o orgulho e o egoísmo são irmãos gêmeos, mas o orgulho já é fruto do egoísmo. Então, se o problema do nosso sofrimento, vocês já responderam, vocês são estudiosos aí do Evangelho com muita competência, então, se o problema é de caráter, e os dois principais problemas de caráter da humanidade é egoísmo e orgulho, a causa das atuais aflições, que não vem só de hoje, vem do passado, do ponto de vista do nosso caráter, é o egoísmo e o orgulho. Simples assim. Simples assim. Todo o nosso esforço é no sentido, se nós não queremos, portanto, sofrer, se não queremos ter aflições na vida, nós devemos combater o orgulho e o egoísmo. Simples assim. Então tem muito o que falar. A gente tem que entender o que é egoísmo, entender o que é orgulho, verificar na gente, através do exercício de autoconhecimento, onde é que a gente se manifesta como orgulhoso ou como egoísta, e a partir disso aí, nós vamos ver que todos os nossos sofrimentos é porque a gente se encara como alguém melhor, superior do que os outros. A raiz está nisso. Porque quando nós somos exatamente o inverso disso, quando a gente deixa de se concentrar em nós para fazer um movimento contrário, que é se concentrar também no outro e se completar com o outro, os nossos sofrimentos cessam. A origem, portanto, dos sofrimentos está no egoísmo e no orgulho. Os espíritos disseram isso o tempo inteiro para Kardec, Kardec reforça isso, e nós, espíritas, precisamos entender o que é egoísmo, entender o que é orgulho e combater. E aí eu vou devolver novamente a pergunta. Se os dois problemas de caráter, conforme Kardec falou lá
o segundo parágrafo que a gente está estudando de causas atuais das aflições. Ele disse que o primeiro problema é problema de caráter. A gente sofre porque a gente tem problema de caráter. E a gente diz que os dois principais problemas de caráter é o egoísmo e o orgulho, os dois principais. Eles aglutinam os outros, né? Eles resumem, a vaidade está dentro do orgulho e assim por diante. Então, se ele concentra, eu perguntaria a vocês, devolvendo aí, o que é o inverso do orgulho e o que é o inverso do egoísmo? Por quê? O inverso desses dois comportamentos morais inadequados, vamos chamar dessa maneira, são as chaves para que a gente possa fugir, deixar de sofrer. Então, o que é o inverso do egoísmo, primeiramente? Quem é que pode me responder? O que é o inverso do egoísmo? A humildade. O inverso do egoísmo. Egoísmo é quando eu tenho um interesse voltado para mim, primeiramente. O que é o inverso do egoísmo? Solidariedade, indulgência, empatia. 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 Paternidade, né? Hã? Empatia, solidariedade, o que mais? Se quiserem colocar aqui no chat aqui, ó. Olha, muito bem. Vocês podem, se quiserem, colocar aqui de lado a resposta de vocês, quem não quiser falar. Qual é o inverso do egoísmo? Alguém disse empatia, alguém disse aí solidariedade, o que mais? Caridade. Caridade. Caridade, solidariedade, vou botar aqui, que botaram também, solidariedade. Alguém falou aqui empatia, estou colocando aqui de lado também empatia. Caridade, solidariedade e empatia. Qual é o outro inverso do egoísmo? Tem mais alguma coisa? Bem, está aí mesmo, gente. A gente pode também usar uma outra palavra que é altruísmo. A gente fala muito pouco nessa palavra no Espiritismo, altruísmo, né? Porque o egoísmo, como a gente está centrado no eu, a gente, no egoísmo, não consegue ver o outro, né? Na verdade, não consegue ver o outro. O movimento de ir ao encontro do outro, a gente pode chamar isso de altruísmo, a gente pode chamar isso de solidariedade, e os espíritos, e particularmente Kardec, usou o termo caridade, denominando caridade como o amor em movimento. Então, altruísmo, solidariedade e caridade, nesse aspecto nós vamos considerar como sinônimos. A nossa amiga aqui colocou fraternidade. É verdade, a fraternidade, ela é o sentimento é o sentimento de enxergar, né, a dor do outro. Ser fraterno é isso. Fraternidade é o sentimento. A solidariedade é o ato concreto de tentar ajudar a dor do outro. Então, e aí, para você ter fraternidade, alguém falou aqui em empatia, é você tentar se colocar um pouco na posição do outro. Então, antes da fraternidade tem a empatia e antes da solidariedade tem a fraternidade. Então, a gente poderia dizer que a empatia leva à fraternidade, a fraternidade leva à solidariedade, e nesse sentido, o ato concreto da solidariedade, a gente poderia também chamar aqui de caridade, e altruísmo é esse movimento em direção ao outro, né? Vem de alter, prefixo alter, em relação ao outro. Então, o inverso de egoísmo tem a ver com isso tudo. Então, para que a gente possa combater o sofrimento baseado no egoísmo, gerado pelo egoísmo, nós temos que exercitar isso que vocês estão bem aqui falando. E o inverso do orgulho, gente? Qual é o remédio para quem é orgulhoso? A gente está falando dos outros, não é porque ninguém aqui é egoísta, ninguém aqui é orgulhoso, está falando dos outros, né, gente? Nós somos seres evoluídos,
seres já em outra dimensão, afinal somos espíritas, então a gente está falando do outro, não é verdade? Não, a gente está falando da gente também, principalmente. Acho que é o inverso do... Aqui todo mundo já está falando aqui, olha, humildade, humildade, humildade. E vocês sabem a origem da palavra humildade? Quem é que sabe a origem da palavra humildade? Que é o inverso do orgulho. Humildade vem de um prefixo que é humus, né? É o mesmo prefixo de humano. É aquele que está na terra, isso mesmo. Então, quando a gente está dizendo que ter humildade é aquele que tem os dois pés na terra, fincados na terra. Porque quando você tem os dois pés fincados na terra, você vai viver a realidade. Quando você não tem os dois pés fincados na terra, você vai viver um mundo de ilusão, porque você vai achar que é mais do que os outros. Você vai sonhar, você vai imaginar, você vai achar que é maior do que os outros. É por isso que a palavra humildade ela é muito assertiva para dizer que as pessoas que estão com os dois pés fincados na realidade, porque elas sabem das suas qualidades e sabem também das suas imperfeições, e, portanto, elas têm os seus pés voltados para a terra. Elas não vivem no mundo ilusório da sua imaginação. Elas não se acham superior. Por isso que a palavra humildade é o inverso aí do sentimento de orgulho. Muito bem. Então, nós chegamos aqui à conclusão, como grupo, de que, primeiramente, está lá no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nosso querido Allan Kardec, dizendo para a gente que a origem dos males terrestres, das aflições, dos sofrimentos, está na consequência natural do caráter. Então, os dois principais problemas de caráter que nós identificamos aqui é o orgulho e o egoísmo. E para sairmos dos sofrimentos, das aflições atuais, a gente precisa desenvolver contra o egoísmo a caridade, a solidariedade, a fraternidade, o altruísmo, e contra o orgulho a gente tem que exercitar a humildade. Então, temos que mergulhar em identificarmos na gente quais são os traços de egoísmo que nós temos, como é que o egoísmo se manifesta no nosso dia a dia. Temos que mergulhar na gente e ver, olha, onde é que tem o orgulho dentro de nós? Como é que o orgulho se apresenta no nosso dia a dia? A partir daí, fazer uma aceitação, um auto-perdão, né? É o que você tem para hoje no seu progresso espiritual, e começar a refletir sobre aquilo. Por que é que você age daquela maneira para ser egoísta? Por que você age daquela maneira para ser orgulhoso? E pensar quais são as possibilidades de sair daquela situação. Né? Como é que você pode ser humilde, como você pode ser caridoso. Então, são os remédios para acabar com a aflição do egoísmo e a aflição do orgulho. Então, essa é a primeira dificuldade a ser superada que nós vamos encontrar em relação a isso. A segunda, eu estou falando bem resumidamente, né, gente? Porque a gente tem 1 hora. Então, a segunda questão que o Allan Kardec coloca é o nosso procedimento de como a gente suporta isso. Como é que a gente enxerga a adversidade? Como é que a gente encara o sofrimento? Isso é muito sério, mas muito sério mesmo, porque nós que abraçamos a filosofia espírita, nós temos que ter uma compreensão espírita disso. E não uma compreensão que nós aprendemos de outras escolas religiosas do passado onde vivemos. Não são vocês, mas a gente ouve falar, quando se toca nesse assunto, de explicações que são explicações de uma outra religião e que não tem nada a ver com o espiritismo.
Uma outra religião de que quando a gente sofre porque a gente merece sofrer. Vocês já devem ter ouvido isso, né? Quando está sofrendo, nós precisamos sofrer porque merecemos sofrer e nós temos que sofrer silenciadamente. A gente tem que sofrer porque Deus quer assim. Algumas pessoas ainda pensam dessa maneira. Tem um personagem que até a atriz, ela é de Pernambuco, num desses programas de televisão, que ela tinha um jargão, né? Eu não sei se a palavra é jargão ou se é uma outra palavra que é típica de personagens, que ela dizia assim: isso não te pertence mais. Isso não te pertence mais. Ou seja, achar que você está aqui na Terra para sofrer, e porque é Deus que quer que você sofra, isso nunca fez parte da filosofia espírita. Eu vou repetir. Achar que nós estamos aqui para sofrer nunca fez parte da filosofia espírita. Nem do Cristo. Nem do Cristo. Isso foi uma forma de dominação de mais de 2000 anos de uma outra corrente religiosa que nós não pertencemos mais, por isso nós nos dizemos espíritas, e que nós sofremos porque Deus quer. Isso era uma maneira de fazer com que as pessoas continuassem sofrendo na pobreza, na miséria, e que se conformassem com aquilo. Não é isso que a gente aprende no Espiritismo. A filosofia espírita não ensina uma resignação passiva. O Espiritismo nos ensina uma resignação ativa. Está no Evangelho. A gente vai ver mostrar daqui a pouquinho Jesus dizendo isso. Aliás, o Allan Kardec dizendo isso, reproduzindo o pensamento dos espíritos. Tem uma música muito bonita que eu gosto, assim: eu não vim aqui para sofrer. Vou sentir saudade para quê? Bye, bye, tristeza. Não precisa voltar. Bye, bye, sofrimento. Eu não quero sofrimento para mim. Se alguém aqui gosta de sofrimento, é bom procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Porque isso é um problema de transtorno mental. Ninguém em sã consciência vai gostar de sofrer. E pior ainda, imaginar que a supremacia do bem, que é Deus, criou você para sofrer. Se alguém, logicamente que vocês não pensam isso, mas eu já vi espírita pensando dessa maneira. A filosofia espírita é a filosofia que liberta a gente dessas concepções atrasadas do passado, e é por isso que existe espiritismo. Porque se o espiritismo fosse apenas receber espírito, né, bastava outra escola religiosa, e já estão fazendo isso já há umas 3 décadas, né, já tem até uma escola dentro delas que já aceita isso, né, dizendo que é o Espírito Santo, assim por diante, são os carismas. Então não precisava de espiritismo. É porque a concepção filosófica é outra, não tem nada a ver com isso. A resignação é ativa. A resignação passiva, que é essa escola religiosa que ensina até hoje, é para que as pessoas elas não reajam diante da dificuldade. E o comportamento é aquele que não tem nada a ver com a filosofia espírita, quando diz assim: é minha culpa, minha máxima culpa, minha eterna culpa, e aí a gente se afunda na culpa e não vai para lugar nenhum. Isso não é espiritismo. Isso nunca foi espiritismo, e as pessoas, algumas repetem, possivelmente porque não leu esse capítulo, não estudou esse capítulo. Nem os budistas pensam dessa maneira. Nem os hinduístas pensam dessa maneira. Nem os confucionistas pensam dessa maneira. Nem os taoístas pensam dessa maneira. Nem eles. Por que é que o cristianismo,
o Cristo, que é a fonte de todas as outras, iria pregar isso. Isso não é do Cristo, isso é daquela escola religiosa. Eles falam lá, que é o que nós reproduzimos aqui, em karma e vipaka. Karma e vipaka. Que é alguma coisa como ação e reação. Ação e reação. É o mesmo ensino. Você vai encontrar no hinduísmo, no budismo, todos esses lugares. Repito, porque se é verdade, a verdade é uma só para todo mundo. Não existem duas verdades. Senão uma está mais ou menos e a outra que é verdade, ou uma está errada, enfim. Então, é um ensino para todo mundo. E o que é que eles dizem? E que é isso que o Espiritismo diz, e é isso que o Cristo diz. Você passa por uma situação de aflição, de sofrimento, de adversidade. Você passa por uma experiência. E é essa palavra, leiam no Evangelho segundo o Espiritismo, é essa palavra que o Allan Kardec, o sistematizador do pensamento espírita, ele traz para a gente. Ele fala em experiência. É uma experiência que nós precisamos passar. Experiência é uma coisa que a gente experimenta. E a gente experimenta como um recurso de quê? De aprendizagem. Karma quer dizer ação. Vipaka quer dizer reação, que é uma lei que nós aprendemos aqui, a lei que foi ensinada pelos esotéricos desde o Egito, os sumérios. É uma lei só para todo mundo. Né? De Hermes Trismegisto a Buda, de Jesus aos espíritos que trouxeram a mensagem. A palavra karma, o sentido da palavra karma é aprendizagem. Aprendizagem. Como a gente não aprendeu pela nossa razão, não aprendeu pelo nosso estudo, pela nossa reflexão, pela nossa meditação, quem não aprende dessa maneira e muda o seu proceder, precisa ter uma experiência para, através dessa experiência, mudar a sua maneira de pensar e de agir. É isso que é karma. Karma é aprendizagem. Ou seja, você vai passar por uma situação adversa para você aprender com aquilo. Quando você aprende, você vai achar aquilo ruim? Não. Vocês, quem fez aqui, no meu tempo, era primeiro grau menor, primeiro grau maior, depois segundo grau, né? Agora é ensino médio, ensino fundamental. Eu sei, qualquer conhecimento, sei lá, matemática, você não sabe fazer uma equação de primeiro grau. Então, você, quando não sabe aquilo e te põe uma equação, você não sei nem por onde vai aquilo ali, sei lá. E aí depois, faça, aí você não consegue fazer, você sofre ali para poder fazer e não consegue. Aí alguém te ensina, agora vai exercitando, aí você faz a primeira vez, erra, ainda a segunda já melhora um pouco, na terceira, quarta vez você já sabe fazer a equação do primeiro grau. Aí, mas é tão fácil, e eu pensei que era difícil. Estou falando um exemplo qualquer, gente. Isso vale para qualquer adversidade. Aí depois que você aprende a fazer a equação de primeiro grau, mas é tão fácil a equação de primeiro grau, eu pensei que era tão difícil. Mas pode mandar quantas equações de primeiro grau agora que não tem problema para mim. Deixou de ser um problema, deixou de ser uma aflição. Por quê? Porque você aprendeu. Você vai passar por aquilo ali? Não. Porque você já sabe. Aí vou dizer assim, agora você vai aprender uma equação de segundo grau. O quê? E tem equação de segundo grau? Tem. Segundo grau? E aí você já fica novamente na zona
né, do medo ali, do sofrimento. Segundo grau que é, te coloca uma equação, você não sabe para onde vai, tenta fazer, não consegue. Aí o professor ensina, aí você vai tentando ali, fazendo, erra na primeira vez, já quase acerta na segunda, na terceira você já acerta, sente-se feliz, e agora você diz, agora pode vir todas as equações de segundo grau que eu tiro de letra, de primeiro e de segundo grau. Você não vai achar aquilo ruim. Por quê? Porque você aprendeu. Então, as adversidades da vida são oportunidades de aprendizagem. Quando você aprende o significado, o sentido daquela adversidade, aquilo deixa de ser um problema, deixa de ser um sofrimento, porque você vai enxergar de outra maneira. Isto é a compreensão do espiritismo, do budismo, do cristianismo e assim por diante. Essa é uma resignação ativa, ou seja, eu vou passar por uma situação aflitiva para eu tirar ali uma lição, um aprendizado. E quando a gente aprende, deixa de ser uma situação de sofrimento. É assim que está no Evangelho segundo o Espiritismo. É assim que está no Livro dos Espíritos. Nós temos que passar por experiências, porque nós não aprendemos através da lógica, da razão, da meditação. Diz aqui, os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhe uma advertência do que procedeu mal, ou seja, do que você não fez corretamente. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal e a necessidade de se melhorar para, de futuro, evitar o que lhe originou uma fonte de amarguras, sem o que motivo não haveria para que se emendasse. Não são minhas as palavras, é um tal de Allan Kardec resumindo as palavras dos espíritos que escreviam pelas médiuns que ele coordenava. Em outras palavras, nós passamos por experiências adversas, experiências aflitivas, experiências sofredoras, como você queira chamar, porque a gente não aprendeu a lição. E o pior é quando a gente tem ciência, tem o conhecimento disso, mas a gente ainda não internalizou. Quando a gente internaliza um conhecimento e pratica, a gente toma consciência. A consciência é quando um conhecimento é colocado em prática. Porque um conhecimento que não é colocado em prática é apenas um conhecimento. As causas atuais das aflições, nesse segundo forma, é como a gente, portanto, encara aquela adversidade. Só isso. Se a gente encara de uma maneira distorcida, equivocada, nós haveremos de continuar sofrendo. Quando a gente aprende a lição, aquilo deixa de ser um sofrimento. Quando a gente não aprende a lição, a gente vai aumentando o sofrimento, né, gradativamente. E por que a gente não aprende? Por causa, aí eu vou falar dos dois primeiros problemas de caráter, do egoísmo e do orgulho, que é a supremacia do eu e a superioridade do eu. Eles atrapalham a gente. A maioria das vezes, nós enxergamos as adversidades de maneira errada, porque o orgulho e o egoísmo nos distorce a visão daquilo. Então, o Espiritismo nos ensina a ter a resignação ativa. O que é a resignação ativa? Eu estou passando por isso. E eu vou passar por isso e vou aprender com isso. O que é que isso quer me ensinar?
E aí, quando eu aprendo, eu disse, é isso? Então venha, porque isso não vai me abater. Eu quero agora uma equação um problema de segundo grau, porque isso aqui já não é problema para mim. Eu já entendi, já mudei a minha maneira de pensar, já mudei a minha maneira de agir. Nesse sentido, para a gente concluir aqui essa nossa conversa, eu quero chamar a atenção para uma aflição que eu pontuei no início e agora quero concluir, já que é o penúltimo dia do ano e que marcou o ano de 2020. A aflição do novo coronavírus, na pandemia. Qual é a aflição, gente? Qual é a causa dessa aflição? Qual é a causa da aflição? Nós, espíritas, podemos responder isso. Por que as pessoas estão sofrendo? Por que as pessoas estão passando por aflições? Por uma razão, que foi colocada aqui pela Naide Alves. Medo. Medo de quê, gente? Medo de quê? Medo de morrer. A gente está com medo de morrer. Espírita com medo de morrer. Peraí. Acaba com reunião mediúnica, fecha livro dos médios, livro dos espíritos, vai fazer outra coisa na vida. Medo causado pelo vírus. Sim, mas aí se o vírus passa, né? A gente continua no corpo físico, passou. E se morrer? Não morre. Veja só, gente. Nós temos o conhecimento de que nós somos espíritos imortais. Está lá, em todo livro que você abrir, né? Ensinando que nós somos espíritos imortais. Que a gente não é isso que a gente está vendo aqui agora, nessa transmissão do Google Meet. Nós não somos isso. Isso é uma expressão nesta dimensão de nós. Nós somos essa expressão, por quê? Porque nessa dimensão, nós precisamos, pela densidade dessa dimensão, precisamos ter uma vestimenta, um equipamento, né? E aí a gente veste essa roupa de carne. Mas nós não somos isso. É que falamos no início sobre o budismo. Isso aqui é uma ilusão. Isto aqui é uma ilusão. Da mesma forma que essa camisa aqui é uma ilusão, este corpo físico é uma ilusão. Tudo que é matéria é ilusão. Isso não existe. Isso se destrói. Isso é uma condensação de matéria. Se chegar a uma determinada temperatura, isso desaparece. Isso não existe. Então, não existe orelha, isso é apenas uma forma na carne. Isso tudo não existe. O que existe de fato, o mundo verdadeiro, olha aí, o budismo, mais uma vez eu evocando, igual ao espiritismo. O que existe de verdade não é nada disso. Isso aqui é tudo ilusão. Então, alguém dizer que tem medo de morrer, está dizendo, eu tenho medo de perder a minha ilusão. Ou seja, ela está dizendo, em outras palavras, eu quero viver desiludido. Eu quero viver na ilusão. Por favor, não me desiludam. Ou, se nós temos isso, é porque a gente ainda tem o conhecimento, mas esse conhecimento, como ainda não foi internalizado, ou seja, o conhecimento que é ciência não tornou-se uma consciência, nós somos testados agora para ver se a gente introjetou aquilo que a gente diz acreditar, que a gente é um espírito imortal. Nós estamos no corpo físico. Nós não somos esse corpo físico. Os espíritos dizem isso 300.000 vezes para a gente. Aí chega um vírus que você nem consegue ver ele e ele se torna bem maior que você. Porque injeta aquilo que os espíritos inferiores sabem da gente, que é exatamente o medo.
O nosso paradigma é o paradigma da matéria. Esse é o paradigma da vida aí. A gente se torna espírita para dizer que este paradigma não nos serve. Então, meus amigos, minhas amigas, nós estamos vivendo um momento de testemunhos, como falou Jesus. Esse é o momento de testemunho, ou seja, o que eu digo que acredito, eu coloco em prática. Se alguém tem medo de morrer, é porque acha que vai morrer. Quantas vezes vocês já morreram? Nenhuma. Vocês só tiveram vida até agora. Tem um tal de Jesus, que eu não sei se vocês já ouviram falar nele. Já ouviram falar em Jesus? Ele diz assim: aquele que crê em mim vai ter vida, e vida em abundância. Vocês sabem o que a palavra abundância significa? É vida que não se acaba nunca, que não se esgota, que não deixa de existir. Nós somos espíritas, nós temos essa informação. Por isso que o espiritismo é a doutrina consoladora. Porque num momento como esse, se ele não nos desse a esperança convicta do continuar a existir, para que existiria espiritismo? Me desculpem a ênfase, me desculpem o entusiasmo, mas não há mais tempo de brincar de espiritismo, de brincar de cristianismo. Não sou eu quem estou dizendo. O mesmo Jesus disse que chegou a hora das dores do parto. O mundo vai se transformar. E deixem que os mortos carreguem seus mortos. Deixem que aqueles que acreditam que a vida é matéria, que vá com eles. Eu e aqueles que já acreditam nisso precisam colocar em prática agora. Isso não quer dizer que você não vai ter cuidados em lavar as mãos, não vai ter cuidado se você tem grupo de risco de ficar mais em casa, que você não vai ter 1001 cuidados com as pessoas que chegam em casa. Nada disso. Você vai ter tudo isso. Ninguém está dizendo para você ser alienado, negacionista, nada disso. O que você está sendo pedido na hora do testemunho é que você diz: olhe, eu sou espírito imortal. Esse vírus aí não vai me fazer nada. Ele não vai me infligir o medo de morrer, porque eu não vou morrer. Porque quando você tem o medo de morrer, você passa a criar, mesmo que você não tenha consciência, a ansiedade. Aí você fragiliza o seu organismo espiritual, baixa a imunidade espiritual, e o que existe no espírito existe na carne. Você baixa a imunidade espiritual, você reflete isso na imunidade do corpo físico. Aí você se torna uma pessoa aberta para que o vírus chegue lá e destrua a sua vida física. Então, a causa atuais das aflições é a nossa questão de caráter e é como a gente encara a vida. Foi isso, resumidamente, que os espíritos colocaram para a gente, que Allan Kardec resumiu. Eu queria deixar o meu abraço caloroso mais uma vez, eu pedido de desculpas que fui entusiasmado, mas depois que a gente descobre Jesus e descobre a filosofia espírita, não tem mais condição de ser triste, não tem mais condição de ter medo, não tem mais condições de olhar para baixo, ou a gente olha para frente e agarra nessa filosofia maravilhosa e ajuda os outros, e dá o seu amor pela vida, ou a gente vai fazer outra coisa. Até o meu Santa Cruz vai para a série B, para você ter ideia. Né? Eu não vou ter mais. Uma brincadeira aqui para diminuir um pouquinho a tensão. Mas muito obrigado, amigo. Que 2020 possa ter sido muito aprendizado para cada um de nós. Que 2021 teve para a gente mostrar a nossa fibra da imortalidade, que possamos, através do nosso exemplo, através do nosso comportamento, a gente influenciar o bem para os outros. Que 2021 chegue para a gente trabalhar ainda mais
na causa do Cristo e que a gente possa, conforme disse o Paulo de Tarso, combater o bom combate. Muito obrigado. Paz para vocês e avancemos com Jesus. Gratidão, Muito Carlos. obrigado, Você Carlos. deu aula. Muito obrigado, excelente explanação. Né, que você tenha um bom final de ano, em paz, com saúde, você e toda a sua família. O nosso irmão Arthur vai tocar ainda. Iremos sim, iremos cantar só uma música sem repetição. Isso. Bom final de ano para todos. Paz e luz, sempre. Que assim seja, Mari. Que assim seja. Tchau, minha gente. Vamos cantar a música, tocar e cantar a música Semente do Amanhã. Vamos. Feliz ano novo, meus amores. Ontem o menino que brincava me falou: hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que o tempo vai passar, não se desespere, não pare de sonhar. Nunca se entregue, nasça sempre com a esperança. Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, e virá. Nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será. Muita paz para todos. Um feliz 2021 de muitas realizações. Paz e luz para todos. Carlos, querido, obrigado, tá? Um abraço. Obrigada, Carlos. Obrigada. Deus abençoe todos nós. Nós conseguimos fazer Nalva. Obrigada, Carlos. Deu recado. Diretamente para mim. Na próxima semana eu na quinta. Oi, Cláudia. O pessoal está me escutando? Estamos. Estamos, Cláudia, pode falar. Boa noite, primeiramente. Boa noite, querida. E só para avisar que, a partir da próxima semana, as nossas reuniões serão no dia de quinta-feira, e não no dia de quarta mais. Certo? Ok, Claudinha. É bom a gente fazer uma circular, né? Ok, fazer um avisozinho é bom. Boa noite a todos. Fazer um avisozinho e colocar nos grupos do WhatsApp. Boa noite a todos. E feliz ano novo. Boa noite. Feliz ano novo para todos. Boa noite. Mas é isso, Claudinha. É só circular, né? Só circular e bota em todos os grupos. Certo. Você quer que eu gere, Cláudio, alguma coisa e passo para você?
Você quer que eu gere alguma coisa? Gere um texto, faça para mim, vai fazer um banner de fechamento. E assim seja. Nossa bandeira de luz. Beijo no coração de todos. Tchau, Tchau, pessoal. Boa noite. Feliz ano a todos. Beijo. Boa noite. Vocês também. Boa noite, amor. Idem. Bom final de ano. Boa noite. Até para o ano, Feliz né? ano novo para todos. Até para o ano. Feliz ano novo para você, Aurora, minha mãezona do coração. Beijo. Beijo. Tchau. Pessoal, boa noite a todos. Um abraço. Tchau. Tudo bom nesse ano que está chegando. Tchau. Deus quiser. Gente. Olha que sorriso lindo. Fica com a câmera fechada. Aurora linda. Oi, meu amor. Beijão. Tá bem, né? Beijão. Tchau, querida. Tchau, Tuzinho. Tu tá aqui em Recife, Arthur?